Olá, meu nome é Lívia e sou estudante de matemática da UFJF e bolsista do PIBID. Hoje vamos bater um papo sobre dízima periódica. Vamos lá? Com o passar dos anos e a necessidade da contagem, surgiram símbolos, e esses símbolos foram evoluindo, até surgirem os primeiros números que tivemos contato quando éramos criança, que são os números naturais. E esses números estão representados pela letrinha N. Nesse conjunto, possuímos infinitos números, e se observarmos, um número é sucessor do outro. Mas, Lívia, o que acontece depois? Bom, depois, com a necessidade de novos números, surgiram os números inteiros. Por exemplo, para a gente indicar uma temperatura abaixo de zero, um saldo negativo no banco, enfim. Com essas e outras necessidades, surgiram os números inteiros. E os números inteiros são representados pela letrinha Z. E percebam que estamos acrescentando os números. Então, todos os números naturais também são números inteiros. Mas, ao longo da história, acredita-se também que o homem utilizava os passos para medir. E essas medidas nem sempre davam o valor de um número inteiro. Por exemplo, como eu poderia representar 2 passos e meio? Foi então que surgiram os números racionais. E os números racionais é representado pela letrinha Q. Mas hoje vamos falar dos números racionais. Mas antes, bora relembrar um pouco sobre os números racionais. Números racionais são números representados por uma razão. E uma razão é um quociente. E lembre-se que quociente é o resultado de uma divisão. E os números racionais têm 2 representações diferentes, a representação fracionária e a representação decimal. Nesse caso aqui, para representar a fracionária, eu peguei 1/4. E para representar a decimal, eu peguei 0,25. Vamos pensar um pouco sobre essa fração 1/4. 1/4 significa uma parte das 4 possíveis, ou seja, o denominador representa em quantas partes vou dividir o todo. Portanto, quando falamos em fração, pensamos em divisão. Então, toda fração pode ser compreendida como uma divisão. Beleza. Nesse caso aqui, o todo sempre vale 1 inteiro. Poxa, se o todo vale 1 inteiro e eu dividir esse todo em 4 partes, cada parte vale 0,25, ok? Se precisarem dar uma pausa, olhar com calma, fiquem à vontade, beleza? Agora nós vamos ver como encontrar a forma fracionária daquele pedacinho que nós vimos que valia 0,25. Vamos lembrar que as frações decimais são frações cujo denominador é uma potência de 10. Nesse caso aqui, eu tenho 0,25. 0,25 é igual a 25 sobre 100. Lívia, mas por quê? Poxa, 0,25 são 2 casas depois da vírgula. Se eu tenho 2 casas depois da vírgula, eu estou falando de centésimo sobre 100. Lívia, mas por que esse 25 sobre 100 virou um 5 sobre 20? Bom, nesse caso aqui, eu tenho a ideia de fração equivalente. 25 dividido por 5 é igual a 5. 100 dividido por 5 é igual a 20. O mesmo acontece em 5 sobre 20, que é igual a 1/4. 5 dividido por 5 é igual a 1. E 20 dividido por 5 é igual a 4. Então, eu tenho que 25 centésimos é igual a 5 sobre 20, que é igual a 1/4. Beleza? Bom, agora vamos pensar juntos nesse probleminha aqui. Uma professora pediu aos alunos que encontrassem uma fração que fosse equivalente a 0,25. Ana, Mariana e João deram 4 respostas diferentes. Sabendo que apenas uma das crianças errou, indique qual delas deu a resposta errada. Bom, nós já vimos que 0,25 é o mesmo que 25 centésimos. Lívia, mas por quê?
Poxa, nós vimos que 0,25 possui duas casas depois da vírgula. Se possui duas casas depois da vírgula, eu estou falando de centésimos, ou seja, denominador 100, beleza? Então, 0,25 é o mesmo que 25 centésimos. E nós vimos também que 25 centésimos é o mesmo que 1/4, ou seja, 1/4 é uma fração equivalente a 25 centésimos. Lívia, eu não estou entendendo nada. Como que 1/4 pode ser igual a 25 centésimos? Como que essas frações são frações equivalentes? Nesse caso, vou pedir para vocês que deem uma paradinha, façam um desenho de 1/4 no caderno e façam um desenho de 25 centésimos no caderno. E vocês vão perceber que essas frações são sim equivalentes, são sim iguais, beleza? E nesse caso aqui, quem errou foi o João, certo? 2/5 não tem nada a ver com 0,25, beleza? Até agora, nós vimos os números racionais que podem ser escritos na forma de decimal. Agora, nós vamos ver números racionais que não podem ser escritos como uma fração decimal. Por exemplo, 4/3. Por que 4/3 não pode ser escrito em forma de decimal? Poxa, 3 para chegar no 10. Não existe nenhum número que eu multiplique por 3 que eu chegue no 10, certo? Então, 4/3 não pode ser escrito como uma fração decimal. Mas eu falei lá atrás que toda fração é uma divisão, certo? Vamos dividir 4 por 3 e ver o que dá? Então, vamos dividir 4 por 3. 4 dividido por 3, 1. 1 vezes 3, 3. 4 menos 3, 1. Quero continuar dividindo, vou acrescentar um zero e colocar uma vírgula aqui. 10 dividido por 3, 3. 3 vezes 3, 9. 10 menos 9, 1. Quero continuar dividindo, vou colocar o zero aqui. Não preciso colocar vírgula, porque eu já coloquei. 10 dividido por 3, 3. 3 vezes 3, 9. E por aí vai, tudo bem? Vocês perceberam que esse 3 aqui está sempre se repetindo? Então, o quociente está sempre sendo o mesmo, 3, 3, 3, 3. Então, a divisão continua infinitamente. E aí, a gente entra no tema da aula de hoje. Esse número aqui, que é o resultado da divisão de 4 por 3, eu vou falar que é uma dízima periódica, beleza? Vocês lembram, então, que nós vimos que 4/3 não poderia ser colocado em forma de fração decimal? E aí nós vimos que o resultado da divisão de 4/3 é igual a 1,3333. Então, 4/3 não pode ser escrito como uma fração decimal, mas ele pode ser escrito como um decimal, beleza? Só que ele é um decimal infinito, que é o que nós vamos ver agora. Então, vamos lá. No comecinho, vocês viram um decimal finito, que foi o 0,25, por exemplo. E um pouquinho depois, com a divisão de 4 por 3, vocês viram um decimal infinito, que seria 1,3333. Tudo bem? Então, para a gente fechar, esse número aqui é chamado de dízima periódica. E esse número que se repete é chamado período da minha dízima periódica. Tudo bem? Vamos representar agora essa dízima periódica na reta numérica. Essa dízima, ela fica entre o 1 e o 2. Só que ela fica mais pertinho do 1. Tudo bem? E aí eu finalizo essa aula com vocês hoje, mostrando um pouquinho da representação dessa dízima periódica na reta numérica. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários e a gente responde. Um beijo e até a próxima aula.